Olá, seguidores do Unido e Forte Futebol, tudo bem? Saudações tricolores. E aqui vai mais algumas informações relacionadas ao nosso Fluminense. O Fluminense teve um ano mágico em 2023. Chegamos a ser vice-campeões mundiais. Por que não? Ganhamos a semifinal e perdemos a final para o Manchester City, o time do Guardiola, o Mago. Atrasamos o nosso início de 2024, atropelamos a nossa pré-temporada. E como a construção de uma casa, se você não fizer uma base forte, a conta chega. E a conta chegou para o Fluminense. No ano em que os tricolores achavam que iam surfar. Todos nós achávamos que seria um ano maravilhoso e que nós melhoraríamos a nossa performance de 2023. Nada disso aconteceu, porque a pré-temporada foi catastrófica. Em uma semana, exatamente uma semana depois da apresentação, dia 25 de janeiro, 7 dias depois, estávamos enfrentando o Bangu, já com o time titular. A diretoria do Fluminense agiu junto à Ferge e empurrou todos os clássicos para as últimas rodadas para que o Fluminense pudesse jogar com o seu time principal. Nada disso deu certo. Fomos eliminados numa semifinal, nem para a final nos classificamos. E aí preparamos o time para 30 dias após a apresentação ganharmos a Supercopa Sul-Americana. Conseguimos vencer, mas em nenhum momento o Fluminense apresentou em 2024 o futebol de 2023. Qual seria a explicação? Se só mudamos o Nino, o resto foi a mesma coisa. No auge de janeiro de 24, as contratações de Gabriel Pires, Douglas Costa, David Terãs, Renato Augusto e Antônio Carlos, aparentemente ninguém foi contra. Todo mundo foi a favor, seriam jogadores experientes que ajudariam a encorpar o grupo campeão da América. Nada disso aconteceu, porque se você não tem base, você não tem estrutura. Não se constrói uma casa sem base. E o Fluminense foi se perdendo, até fazer uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Zona de rebaixamento, lanterna, aí o Diniz não servia mais. Mas a culpa não foi só do Diniz. A culpa foi do famoso planejamento. O Diniz foi teimoso? Muito teimoso. Teimoso porque é uma característica que é a interseção de todos os treinadores. Qualquer treinador do futebol é teimoso. Ele tem as suas convicções e não quer dividi-las com ninguém. Com isso, não ter aceitado as mudanças, nem ter reconhecido que o sistema dele precisava de evolução, uma série de fatores. A diretoria foi culpada, que planejou mal, a comissão técnica executou mal e os jogadores também não se cuidaram. Normal o relaxamento depois de uma conquista. Aí como ficou o Fluminense? Teve que trocar. É mais fácil trocar o treinador do que 35 jogadores de um plantel. Felizmente o Fluminense tinha xerém. Mudou de forma radical. Tirou o Mano Menezes, tirou o Fernando Diniz e colocou o Mano Menezes. Estilos completamente diferentes. Primeira providência do Mano. Fôlego. O time se arrastava. Era um bando. Martinelli, Cano jogando no sacrifício, Martinelli se arrastando pelo campo, André contundido, Arias na seleção da Colômbia e o Fluminense era a caricatura do Fluminense de 2023. Mas o elenco era o mesmo, qualidade tinha. Aí o Fluminense o Mano começa a ajustar o sistema defensivo, o Fluminense acha um Serna que chegou e encaixou no sistema, o Arias voltou, afastou Cano, Marcelo e Renato Augusto. Esses três jogadores precisavam de tempo de recuperação. O Marcelo tem um histórico de lesões musculares durante a carreira.
Então ele precisa de um reforço muscular. Assim como o Germancano jogando no sacrifício. Quantas e quantas vezes no ano de 2024 o Germancano não arrematou de primeira? O Germancano cortou para a perna esquerda porque ele não tinha confiança de chutar com a perna direita. Ele se sacrificou muito pelo grupo, assim como o Martinelli. Mas a conta chega. John Kennedy deslumbrou. E aí? Marcelo vai e volta. Muitos disseram que ele tinha uma contusão grave muscular. Isso não existe. Ele tem uma fadiga muscular que está sendo recuperada. Mas o Mano Menezes tem um entendimento de Marcelo jogar no meio campo para se desgastar menos e ele aproveitar o talento do Marcelo. Mas isso também não funciona. O Marcelo não se sente confortável em jogar de costas para o gol. Então, para o Marcelo não ficar no banco e a torcida pedindo o Marcelo a todo momento, principalmente nessa fase em que o Diogo Barbosa foi para a cirurgia e o Esquerdinha muito jovem para ser titular. O Marcelo está sendo preservado para voltar quando estiver inteiro. E como uma joia, nós temos que cuidar da nossa joia, dar carinho, e o reforço muscular está sendo feito. Está em fase final de recuperação. Volta em breve. Quiçá ainda essa semana, mas volta saudável. Saúde, pulmão. Isso que o Mano Menezes extraiu no Fluminense. A colocação do Cauã Elias, em detrimento do Cano, que está se recuperando também de uma contusão crônica, Cauã Elias ganhou minutagem e passou na frente do John Kennedy. Isso fez com que o John Kennedy se coçasse e também se colocasse à disposição. A volta do André, junto com o Martinelli, a volta do Arias, falta Samuel Xavier voltar a performar como no passado. Guga se colocou à disposição e está sendo muito útil. Thiago Silva, não precisa dizer, o monstro. Fábio, extremamente regular. O Fluminense volta a ser o Fluminense. Renato Augusto também se desgastou a musculatura e tem um histórico de lesões na carreira. Foi o único dos que não foi afastado. O grupo gosta dele e a diretoria acha a liderança dele muito importante para o elenco. Esse trabalho também de fortalecimento muscular foi feito com o Felipe Melo, que voltou na semana passada. Agora, a torcida não tem paciência mais com o Renato Augusto. Mas Marcelo e Cano são ídolos. E nós estamos esperando a volta deles com muita ansiedade. Mas precisamos deles em momentos decisivos. O time parece que tomou uma nova cara, uma nova estrutura, uma nova forma de jogar. Existem muitas especulações sobre o que o Fluminense vai contratar e o que o Fluminense vai vender. Gabriel Fontes está acertado com o Fluminense. Tem um plano de carreira da mesma forma que foi feito com o Bernal e com o próprio Serna. Mas ele está acertado com o Fluminense. O Fluminense, depois de acertar com o jogador e com o seu staff, fez uma proposta oficial ao Júnior de Barranquilla. O Júnior de Barranquilla fez algumas exigências e alterações nessa proposta. Isso já está sendo corrigido e o atleta chega ainda essa semana a tempo de ser inscrito dentro da janela internacional que se encerra no dia 2 de setembro. O André vai ser com emoção. Existem propostas pelo André, existem coisas concretas pelo André, mas existe um coração tricolor que não quer ir, quer ficar no Fluminense. A reação dele após a classificação em cima do Grêmio não é porque ele estava indo embora, porque ele estava se despedindo, é porque ele não quer ir embora. E ele exigiu no contrato com o Fulham que ele jogasse essas 2 partidas. O Fulham resolveu não esperar. E vocês pensam que o André ficou triste?